A paz do Senhor, meus irmãos, da classe Discipulado. Hoje nós vamos aprender a lição de número 2. O tema da nossa lição é Conhecendo a Bíblia. O texto bíblico base da nossa lição, ele se encontra em Salmos 119, verso 33 ao 40, o qual nós vamos ler agora nesse momento. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faça-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, e vivifica-me por tua justiça. A nossa meditação ela se encontra em Oséias 6:3. Diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Meus irmãos, o estudo e o conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é de extrema importância para a nossa vida cristã, pois nela, na palavra de Deus, é que nós fundamentamos nossas crenças, nossos valores, é nela que nós fundamentamos o nosso comportamento, é através dela que nós conhecemos o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, é de extrema importância nós conhecermos a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar dando uma breve introdução no ensino dessa palavra, na estrutura dessa palavra, para que você tenha já uma base para você dar continuidade a esse conhecimento. Nós vamos ver qual foi a origem da Bíblia, como se deu, qual é o significado do termo Bíblia. A palavra deriva do latim e provém do termo grego Bíblia. Outros dois vocábulos gregos, biblion, plural e diminutivo de livro, e bíblios, livro ou documento escrito em papiro, denotam a ideia que queremos dar ao termo Bíblia, escrito ou escrituras, ou seja, são vários livros dentro de um só livro, uma biblioteca em um único lugar. Ao longo da história da revelação divina ao ser humano, pessoas registraram suas experiências com Deus. Desde as mais remota antiguidade ao tempo mais próximo da era presente, assim, por intermédio de um período de aproximadamente 1.600 anos, formou-se um conjunto descrito de 66 livros, Antigo Testamento e Novo Testamento, que por mais de 20 séculos vem formando os membros da Igreja de Cristo no mundo. Então, Deus se revelou à humanidade e dessa maneira ele inspirou pessoas a estarem registrando essa revelação para que chegasse até os nossos dias. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é tida como palavra de Deus desde os primórdios da era cristã e também anteriormente ao povo escolhido por Deus, Israel. Era tido, o Antigo Testamento já era tido como palavra de Deus. Posteriormente, os apóstolos, os discípulos também tinham a Bíblia como palavra de Deus. O próprio Jesus se baseava nas escrituras do Antigo Testamento para dar as suas interpretações a respeito dele próprio. A Bíblia ela foi escrita e foi desenvolvida no meio da cultura humana. Deus se revelou no meio da cultura humana. Deus se revelou em uma geografia, num espaço geográfico, no meio de diversas culturas. No Antigo Testamento, vemos o povo de Israel emergir de dentro de uma cultura politeísta,
que é a adoração a vários deuses, a partir de nações reconhecidas pela história moderna, tais como Egito, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego. E o Novo Testamento, a cultura greco-romana, união das culturas do Império Grego e o novo Império Romano, está presente na formação da Bíblia. Por exemplo, em Atos 17, Paulo pregou entre os filósofos gregos. A família de Jesus voltou para a Judéia a partir de um edito de um imperador romano, ou seja, os escritos bíblicos foram forjados dentro das culturas dos povos do mundo, num período aproximado de 16 séculos. Então, a palavra de Deus ela foi formada nesse período, 16 séculos, no meio dessas culturas. E Deus se revelou dessa maneira. Foi a forma que Deus achou para que fez com que a humanidade o conhecesse, ele se fizesse conhecido. A Bíblia, na forma que nós conhecemos hoje, com separação de capítulos e versículos, ela foi separada dessa maneira somente na Idade Média. Então, dessa maneira, a cultura humana ela acabou facilitando a leitura da Bíblia. Nós vamos ver agora um pouco de como é que se deu o conjunto do Antigo Testamento, o conjunto de escritos inspirados que norteiam a história de um povo escolhido por Deus, a nação de Israel, para revelar o reino divino ao mundo. Entretanto, este povo falhou em sua missão. O Antigo Testamento foi transmitido por meio de palavras proféticas de toda a história e de obras poderosas de Deus para com o seu povo. A narrativa dessas obras e palavras proféticas faz com que não duvidemos do interesse de Deus em se relacionar com os seres humanos. A iniciativa de relacionar-se conosco foi sempre dele, ou seja, Deus que sempre teve a iniciativa de se relacionar com a humanidade. Foi sempre Deus que tomou essa iniciativa. Nós vamos ver já no Éden, no Jardim do Éden, lá em Gênesis, que Deus tomou a iniciativa de comparecer no jardim para conversar com Adão e Eva. Nós vamos ver que foi Deus que tomou a iniciativa com Noé. Vamos ver que foi Deus que tomou a iniciativa com Abraão, com a nação de Israel de livrar no Egito, foi Deus. Nós vamos ver também a iniciativa de Deus de salvar a humanidade por meio de Jesus Cristo. Então, esse relacionamento é sempre buscado primeiramente por Deus. Ele sempre foi o maior interessado nessa questão de um relacionamento com a humanidade. Qual o assunto principal do Antigo Testamento? A ascensão, o desenvolvimento e a queda da nação de Israel. Nós vamos ver desde do Gênesis, a nação de Israel se formando, chamado de Abraão, Deus instituindo leis para a nação de Israel. Nós vamos ver Deus intervindo na história de Israel e também nós vamos ver, infelizmente, a queda de Israel pelo Império Assírio e pelo Império Babilônico. É uma espécie de introdução do que Deus falou antigamente aos nossos pais pela fé, pelos santos profetas, e o cumprimento do que foi falado pelo seu Filho Jesus Cristo. Por isso, o Antigo Testamento era a Bíblia dos primeiros crentes e do próprio Jesus. Foi nos escritos do Antigo Testamento que a igreja encontrou testemunho claro sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por isso o Antigo Testamento precisa ser lido, estudado, interpretado à luz do que Jesus ensinou e à luz do que os apóstolos ensinaram. Nós vamos ver aqui agora como está organizado de forma bem breve o Antigo Testamento na Bíblia Evangélica Protestante. Ela está separada em 4 grandes partes: o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Com diferença da Bíblia hebraica, tendo os mesmos livros, porém com a diferença de separação dos blocos. Há livros que estão em blocos na Bíblia protestante e há livros que estão num bloco na Bíblia hebraica. Essa é a principal diferença da Bíblia hebraica para a Bíblia protestante, que tem
4 divisões também a Bíblia hebraica: lei, ou Torá, profetas, escritos e 5 rolos. Na Bíblia católica, a principal diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante são a quantidade de livros. Enquanto na Bíblia cristã evangélica há 39 livros, na Bíblia católica há o acréscimo de 6 livros. Então, essa é a principal diferença, mas também são divididos em 4 partes: Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. Agora nós vamos ver como é a estrutura do Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Se o cumprimento é a consequência da promessa, poderíamos dizer que o Novo Testamento é consequência do Antigo. Este registro que Deus disse aos antepassados, o cumprimento, a confirmação, a consumação da promessa, o sacrifício, os rituais de culto, as palavras proféticas, a unção de reis, a vocação da pessoa para falar ao povo, tudo culminaria na obra redentora de Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 9, do 11 ao 12. O Novo Testamento registra a história, a experiência e o testemunho dos cristãos que viram, ouviram e aprenderam de Jesus naqueles dias. Pelo poder e inspiração do Espírito Santo, essas pessoas proclamaram ousadamente o reino de Deus ao mundo. Qual o principal assunto do Novo Testamento? Jesus Cristo é o principal assunto. Seu evangelho, suas palavras, os seus feitos são o principal assunto do Novo Testamento. Como está organizado? O Novo Testamento está organizado em 27 livros, dividido em 4 partes. São elas: os 4 evangelhos, livro histórico, as cartas ou epístolas e o livro profético. Então, meus irmãos, de forma breve, nós demos um esclarecimento, trouxemos aqui para vocês como que surgiu a Bíblia e também como que ela se estrutura, como que tem as divisões dentro da Bíblia, a palavra de Deus. Nessa lição nós estudamos origem da Bíblia, sua organização e divisões. Vimos que desde os primeiros séculos da Igreja cristã, os crentes aceitam o Antigo Testamento como palavra inspirada de Deus. Aprendemos que o nosso Senhor é o principal assunto da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Notamos também que em toda a Bíblia possui 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, meus irmãos, agora vocês têm uma base um pouco maior para estarem buscando conhecer mais da palavra do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Deus abençoe em nome de Jesus.